que foi o negócio? Eu me considero pioneira para a África, porque Lá vem chumbo, lá vem eu chumbo. pedi demissão. Não, eu pedi demissão dos meus trabalhos, dos meus empregos, que eu era professora em 2 colégios, e eu pedi as contas e vou embora. Mas não conta assim do nada, não. Como é que foi o negócio? Começou o quê? Você não estava na sua casa e falou, acho que eu vou para a África. Não foi assim, não. Não, porque havia necessidade de pioneiros na África. Era para ir para. Era meta, né? Era meta Acho que não da era Nigéria, Casa não sei Universal qual que de é. Justiça. Eu esqueci o nome do país, mas tudo bem. A gente trata a África como um país, né? Uma Eu coisa esqueci só. o nome do país para onde eu iria. É. Daqui a pouco aparece. E eu me coloquei de coração e alma para ir. Mas a Assembleia Local de Belo Horizonte achou que eu não era adequada para ir. Não, não estava preparada. Adequada é Não era diferente. adequada, não, eu não era adequada para ir. Foi falar assim, não, porque você é uma mulher sozinha, né? Porque de repente tem a vida sexual de uma mulher sozinha, né? Foi assim, Nós quase fomos, estava tudo nós pronto quase para ir fomos. para a Nigéria. Exato. Quando Quando houve. o O Luiz Felipe Felipe estava para nasceu, nascer, então não dava para viajar. na hora que a gente estava para ir por conta própria, aí já não era Estava tudo mais. pronto. Mas aí o Felipe, demoraram os trâmites, porque o José Luiz estava arrumando emprego para ir para lá. E tinha um senhor, um Era um empresário, empresário, isso um mesmo. empresário Estava vendo as que estava vendo as coisas, coisas. Só que aí eu entrei no 7º mês de aí gravidez, não tinha não jeito. podia mais viajar de avião. E a coisa evoluiu e mudou. Mas eu me sinto pioneira para a África. É. E junto com o José Luiz, a gente vai aqui tocando Mas o bonde. você sabe, você perguntou das trajetórias. Uma das coisas que eu resolvi fazer agora, nos 60 Você já anos, me falou o que é? uma coisa que eu resolvi fazer agora, nos 60 anos, foi estudar direito. Sim, Porque eu queria entender como que isso funcionaria dentro da fé. Aí eu o pé tá fui, velho. aí eu fui pegar, comecei a ler algumas coisas que me interessavam, fui lá, de novo e tal, mas com uma outra visão. E eu comecei a perceber o seguinte: olha, se a fé está no Brasil, ela tem as suas leis, né? Para isso tem que estar abertas. Mas ela segue também as leis do país. Então, uma coisa que eu tenho observado, já em vários casos, que ninguém pode ser acusado ou ter um julgamento sem que ele tenha, antes de mais nada, o direito de defesa, que é o chamado direito contraditório, do direito de ele ao menos saber o porquê aquele processo está acontecendo. E isso é uma coisa altamente preocupante, porque eu já conheci vários casos dentro da comunidade brasileira em que simplesmente algumas instituições tomaram a medida. Vai ser assim. Mas não seguiram o que o nosso amigo Moraes chama de devido processo legal. O que em qualquer instituição tem que haver. Porque senão, o primeiro princípio da nossa Constituição não vale para a fé. Todos são iguais perante a lei. E se há uma lei, ela tem que ser cumprida. Então, a nossa comunidade, ela tem que começar a se educar e começar a colocar suas assembleias, própria Assembleia Nacional, para seguir os preceitos não só da nossa Constituição, não só jurídicos, mas da própria fé, no sentido de criar um processo, de permitir à pessoa que tenha um direito de defesa, que permitir à pessoa que saiba o que é que está acontecendo e não que tome decisões. Embora nos estatutos das assembleias locais, que copia um pouco do Estatuto da Assembleia Nacional, isso é elencado dentro dessas prerrogativas de que se eu não posso ser acusado sem ser ouvido. Por isso que é consulta, né? Mas você não pode só consultar entre os membros, você tem que chamar a pessoa e Não, claro, apresentar a claro. ela qual que é a acusação e o porquê.
e Não, dá principalmente a ela o direito de defesa. não, mas isso existe, Zé, isso existe. Isso, pelo Não menos. houve com o Monte Carmelo. Não, Por isso não. que a gente está comentando. Mas Não, a gente Não já. era nem nós por estamos isso. falando, aí nós estamos falando também de uma ocorrência quase 40 anos atrás. As coisas também evoluem, né? Evolui. As instituições amadurecem. Por exemplo, se um casal quer separar, simplesmente quer divorciar, nós temos uma lei que é Uhum. respeitada, que é o ano de paciência. Quer dizer, o casal Perfeito. é ouvido, não é um casal, não é só um dos cônjuges, né? Mas, de Uhum. qualquer maneira, você está correto na observância de que a gente tem que estar atento às leis do país e não fugir Uhum. delas também, né? Porque, afinal de contas, nós temos obediência às leis As do leis país, né? do país. E quantos Perfeitamente. casos ocorrem aí, mas enfim, eu acho que a gente está crescendo, né? A É, gente está amadurecendo. É preciso desenvolver paciência, desenvolver amor e respeito à limitação do outro, porque nós também temos as nossas limitações. Mas é algo que foi, a fé Bahá'í na minha vida foi absolutamente essencial. É o que me leva a. Eu tenho 40 anos a minha empresa, nós temos 40 anos a nossa empresa, e o nosso comportamento, a nossa conduta com os clientes, com os alunos, com as empresas, são baseados nos ensinamentos barrais que fazem com que nós possamos ter mais segurança e mais serenidade. Eu acho que isso fez uma diferença enorme no lidar com as pessoas, no lidar com negócios, lidar com a forma de. Porque nós lidamos com alunos que às vezes chegavam na escola chorando, assim, em perfeito estado de desequilíbrio emocional, e que a gente, com paciência, tolerância, e a- pôde exercer aquele papel de amigo, participante, de esteio, para que a Não, e a pessoa. fé é um projeto novo de sociedade. É uma coisa muito, muito séria. sim. Esse projeto novo, ele traz consigo essa coisa do anterior, de como lidar com o anterior. Eu lembro que uma reunião agora, faz pouco tempo, estavam lendo um texto, se não me engano, era um texto da Casa de Justiça, onde falava em equidade. Eu interrompi a reunião e falei, opa, peraí, tem uma coisa importante, precisamos conversar sobre isso, sobre o que é equidade. E algumas pessoas confundem equidade com comunismo. Não, isso é uma coisa de Ele é comunista. tido como comunista. Isso é uma coisa de comunista. Então, assim, alguns esclarecimentos de coisas têm que ser feitos, porque as pessoas não têm obrigação de saber tudo ou conhecer todos os termos. Mas quando você pega um texto e o cara está falando, não, o processo é dialético, tem que parar e explicar o que é isso. E mostrar que o contrário disso é esse método cartesiano que está acabando com a humanidade. Porque nem sempre, num processo dialético, 2 e 2 não é 4. Claro, Pode até ser, claro. mas não é. Não sempre. Então, não sempre. O que a gente vê é que a coisa está evoluindo, se especializando cada vez mais, mas uma outra coisa que me preocupou bastante naquela época. Quando nós começamos com a ideia do Monte Carmelo, ele não nasceu só de uma vontade. Eu fui estudar isso. Quando nós fomos fazer, eu tinha terminado o curso de Sociologia. Eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Eu sentei com aquele pessoal da prefeitura, nós fizemos pesquisa de campo, nós montamos tudo. Então, essa coisa de que todo mundo sabe tudo não é verdade. Lógico. Coisas que são especializadas, se não sabe, chame quem conheça. Mas não pegue achando que sabe tudo, você vai pôr os pés pelas mãos. Então, nós vimos com uma ideia, acabou. Não é aquilo, não é fim. Mas ninguém veio perguntar, para aí, o que era? Como é que é? Não, todo mundo sabe. E essa coisa, todo mundo sabe, é um momento de poder, é a coisa da política, que é o cuidado que a gente tem que Precisa, ter. Porque precisa. a É, fé não pode ser um ambiente de política.
Às vezes, instituições são consultivas, não são executivas. Então você vai e pergunta, mas chama, pega essa resposta, leva para a sua assembleia, discute. Não, você vai, consulta e vem uma determinação. É assim. Peraí. Não é, não. às vezes, a gente pode entender que é uma questão, porque tudo é uma questão política, não é só isso que é uma questão política, tudo é uma questão política porque é uma forma de se administrar, de se governar qualquer coisa. A minha É. família, como a gente conduz uma decisão familiar, quando reúne eu e Verônica para tomar alguma decisão, isso é uma decisão política. Então, política não é só política, política partidária. Essa é Não, outra não só coisa. partidário. Agora, Política é eu acho que muitas vezes. onde há poder, você tem política. Não, eu só acho que essa questão que você levantou agora, eu acho que é muito mais ego do que política. É muito mais a pessoa que se sente, essa pessoa que se sente sabedora de tudo, ela tem um temperamento, um caráter mais egoístico do que qualquer coisa. Talvez está longe até de ser política, mas ela tem uma ação política. Mas a questão é ego. Eu lembro dando curso numa empresa, era um colégio, e o curso era sobre consulta, como tomar decisões através da consulta. E tinha um exercício. Num desses exercícios, todo o staff do colégio teria que participar, inclusive o pessoal da área de limpeza. E aí uma senhora, Dona Conceição, entrou muda e estava saindo calada, numa consulta durante 45 minutos, que tinha uma árvore, eu esqueço, acho que é ficus que chama aquela árvore, que tem uma folha grossa, que eles usam muito na época do Natal para pintar, fazer decoração. Aquela árvore tem uma raiz muito poderosa e rasteira. Destrói tudo. Isso, e destrói tudo. E já tinha destruído o passeio de uma área da escola e já estava rachando a parede da sala do diretor. Então, o tema da consulta é o que fazer com a árvore. Todo mundo falando, Coitado. olha, 45 minutos falando sobre o que fazer com a árvore. Teve sugestões de todas as nuances. Só que a dona Fazer Conceição. implosão na árvore. Oi? Fazer implosão na árvore. Teve isso também, botar fogo nela. Aí o diretor, bom, então acho que depois de 40 minutos, falou, acho que todo mundo já falou, então nós temos que tomar agora a decisão. E eu tinha que ficar calado, só intervindo. Acompanhando. Oi? Cuidado. Só acompanhando. Só acompanhando, mas podia fazer alguma intervenção só para ajustar a consulta ali. Uhum. Aí ele olhou para mim e falou, acho que deu, né? Todo mundo já. Eu falei, olha, eu observei que a dona Conceição não falou nada. Aí olha o que a dona Conceição falou. Isso não é política, não, isso é ego. Aí a dona Conceição falou assim: olha, eu não entendo nada de árvore, por isso que eu não falei nada. E eu estou percebendo que aqui também ninguém entende. Exatamente. Então, o que eu acho é que a gente tem que chamar o corpo de bombeiro, o pessoal da prefeitura, de Para parque, disso, porque eu acho que eles entendem, e eles vão falar para nós o que a gente tem que fazer com a árvore. Todo mundo concordou, foi unânime. Então é ego, não é política, é ego. Todo mundo ali era sabichão. Eu faço isso. Não, um lá falou que tinha que podar devagarzinho, passar durante um mês, depois podar mais um pouco, e enfraquecendo a árvore. Aí um lá falou: como é que você sabe que vai querer enfraquecer? O cara falou: mas vai. Corta, olha o exemplo, corta seus dedos, depois corta sua mão, depois corta seu braço, você não vai ficar fraco? Oh, caçamba! Então, quer dizer, é isso, é ego, eu acho, sabe? Então, mas de qualquer maneira, a gente tem que tomar esses cuidados. Cuidados. Né? Você sabe uma coisa que tem me incomodado um pouco mais recentemente? É a questão do nepotismo. Nós tentamos, nós, comunidade Bahá'í, depois de fazer parte dessa comunidade por 50 anos, o que a gente ainda observa, o que eu observo, e que me traz uma tristeza enorme, porque eu acho que atitudes, decisões
tomadas com base de nepotismo, primo, filho, marido de fulano, então eu vou pôr fulano aqui, porque é algo que atrasa muito o desenvolvimento da fé. Tira a Mas às vezes oportunidade. não Tira tem a oportunidade. alternativa, sabe? Eu percebo isso também, mas às vezes não tem alternativa. Tem. O problema é que tem alternativa, é só você considerar dar oportunidade para os outros. Não, eu O não que eu falei que vejo não tem, eu não falei que não tem, falei que às vezes não tem. Quando não tem, você tem que recorrer àqueles que estão ali disponíveis, né? mas você sabe que Disponíveis e preparados. eu acho que se coloca muitas pessoas despreparadas para algumas funções, porque é primo fulano do ciclano, marido, casou. Isso são atitudes. Não sei, a palavra nepotismo, para mim, é uma coisa doentia e que Mas acho que é muito forte, exclui. acho que é muito forte nepotismo. Né? Não, é não, não é não, querido, não é não. É a realidade, infelizmente. Eu aprendi alguma coisa com o meu professor José Luiz Nunes Pereira, que é trazer para dentro da comunidade decisões, atitudes que são muito comuns no mundo lá fora, nas empresas lá fora, e essa reprodução, muitas vezes eu me deparei com pessoas que são easygoing, fáceis de serem cooptadas, fáceis de fazerem o que você quer, aí você coloca. Mas o mais triste é a questão do, da, do, da origem, da família, do primo, do marido, casou com fulano, e aí você já está. É muito doente, é muito Eu acho que triste, muito triste. você tem razão sob esse ponto de vista, mas a gente vendo também a mesma situação com outro olhar, o que a gente faz? A gente traz para o mundo. Deixe o outro olhar, pelo amor de Deus. Oi? E o outro olhar. Me Eu vou, deixe o outro olhar. eu vou dizer, eu acho que muitas vezes isso acontece é porque vão pegar uma pessoa que nunca ouviu falar na fé, se apresenta a fé para ele, ele é um empresário ou não, ele trabalha em algum lugar, ele estuda e tal. O que você acha que ele vai trazer para dentro da comunidade? É a experiência de vida dele. Então, tudo que ele tem de bom e que não é bom, ele vai trazer. Então, cabe a nós tentar ajudar ele a compreender e a ter uma visão diferente daquela que ele trouxe, quando não está de acordo com os ensinamentos barrais. Não tem outra saída. Eu não tenho, como muitos de nós, não tem nem comportamento barrai e está achando que o outro também não tem. Quer dizer, é o sujo falando do mal lavado. Porque às Sim, vezes eu, por exemplo, convido um amigo para participar de alguma atividade. Tem um amigo se tornou Bahá'í uns 3 anos ou 4 atrás. Eu tenho amizade com ele há uns 15 anos. Ele sabe que eu sou Bahá'í há 15 anos. Há uns 14, 12 anos atrás, ele se interessou em participar de uma atividade. Gostou. Começou a participar de cursos. Gostou. Se tornou Bahá'í. Trouxe a família. Hoje a família inteira é Bahá'í. Família inteira, ele, esposa e 2 crianças. E muitas vezes já ele pensei tem em 50. e muitas vezes ele tem um comportamento que está muito longe de ser um comportamento que a gente Sim, lê que deveria ser. E aí a gente vê amigos apontando o dedo para ele e falar: isso aí não é um comportamento Bahá'í. Quando a gente sabe que aquele amigo que apontou também tem um monte de outros comportamentos que também sim, não são Bahá'ís. Exato. sim. Então, quer dizer, Não, mas eu falo, quando eu Quem falo, gosta um de pouco de policiamento. paciência que a gente tem que ter. Não sim. sei se. Mas quando Mas, eu olha, falo de instituições. Eu Pois é, mas falo as de primo, instituições são filho, marido compostas. de fulano, de ciclano, que é Não, uma coisa que, eu entendeu? entendo e não estou tirando a sua razão, não. Eu só estou dizendo que eu acho que às vezes isso pode acontecer por falta de mão de obra ou por falta de cabeça de obra. Mas tudo bem, a gente tem não, que trabalhar para que isso não aconteça. Sim, eu acho, Padilha, que tem que se criar uma coisa chamada oportunidades, sempre. Então, por exemplo, vai ter um evento no Soltanier. Então, tem 5 temas, 10 temas para ser falado. Em geral, já se diz, não, esse tema aqui, fulano, beltrano, ciclano. Não, crie oportunidade.
quantas comunidades tem que normalmente vão ir para o Sotonia? São 10, São Paulo, não sei o que e tal. Manda uma carta para essa comunidade dizendo, olha, nós estamos fazendo isso e gostaríamos que vocês indicassem alguém que possa participar com esse tema. Com isso, mas ele não é um expert. Não, ele não tem boa dicção. Não sei, surge sempre tem um monte de coisa. Esse monte de coisa, às vezes, são coisas que você, com o tempo, pode consertar. Mas, às vezes, quando você dá oportunidade, você descobre gente fora do comum. Sem E dúvida, muitas sem vezes dúvida. as pessoas que estão sentadas lá não estão esperando um pós-graduado em não sei o quê. Eles querem uma A coisa dona Francisca, simples. é Sem Eles Francisca dúvida. querem esta senhora que estava lá na sua reunião Conceição. falando. Conceição. Não, não, você tem total razão. Nós temos essa prática aqui. Por exemplo, muitas vezes nós tivemos um projeto no ano 2000 que durou 2 anos, onde nós dávamos treinamento para supervisores das escolas públicas aqui de Mojimirim, para que eles capacitassem os professores. Naquele período, nós convidamos todos os professores, e teve muitas vezes, só amigos que não eram barrais, para Uhum, falar sobre o Dia Internacional da Mulher, e vieram dar palestra. A gente uhum, faz isso. Tem muitas comunidades que têm essa prática. Eu uhum, acho que você tem razão, Zuma tem razão, mas a gente tem que divulgar mais esse espírito, porque às vezes, por exemplo, hoje, a gente não tem essa. Antigamente, por exemplo, o que o Monte Carmelo nasceu? Nasceu da intenção, da cabeça, do coração de dois abnegados barrais. Hoje, a gente lê mensagem da Casa de Justiça que os projetos socioeconômicos têm que nascer das bases, têm que uhum, nascer da favela, têm que nascer daquela comunidade que fala: olha, nós gostaríamos de ter uma creche aqui, porque tem muita criança. O que o pessoal mais gosta de fazer aqui é menino. Então, uhum, nós temos que ter uma creche Mas é aqui. menino. É Basta, mineiro. surgiu, surgiu das bases. Então, a gente junta com aquele pessoal que tem esse desejo e vamos ver que juntos o que a gente pode fazer. Então, veja, 40 anos atrás, saía de cima para baixo. Hoje é de exatamente. baixo para cima. Então, quer dizer, isso Mas é não foi de cima evolução. para baixo, no caso do Monte Carmelo, porque a gente sentou lá com o Não, sim, prefeito, sim, com o mas delegado, vocês entendeu? foram lá, entendeu? Não foi a prefeitura que bateu na porta, não foi o Uhum, pessoal da vizinhança que bateu na porta de algum barraco e falou: olha, vocês não podem fazer uma creche aqui para crianças negras, para crianças que uhum, são discriminadas. Não teve isso. uhum. Fomos nós que, com o nosso coração tocado, tentamos. Não está errado, não, foi maravilhoso. Agora, hoje é diferente, né? Sim, Mas sim. é isso mesmo, Zé Luiz. Eu acho que tem que Isso. divulgar mais. E aí eu espero até que, como nós já temos uma audiência razoável, eu espero que todos os nossos queridos espectadores que estão ouvindo realmente divulguem isso. Teve uma menina, quem que foi? Jalê. Jalê, que mora nos Estados Unidos. Ela Uhum, contou algumas experiências, e que vocês também, eu espero que compartilhem conosco, essa aí da escola, do exemplo que vocês dão como empresário, isso é fundamental, porque tem muito empresário que realmente, quando é empresário, ele é empresário, depois ele sai da empresa, ele é barraco, quer dizer, não tem essa separação, né? A Jalê, ela escrevia histórias ligadas à uhum, fé e tudo mais, e convidava amigos que não são barrais para fazer a apresentação sobre aquele tema. E hoje, com a inteligência artificial, você só coloca lá quem é barral lá, te dá a palestra pronta e você vai e fala. Né? Então, quer dizer, é isso mesmo. Acho que o caminho é esse, e a gente tem que falar mais, cada vez mais, para que a gente vá cultuando essa nova experiência, né? para que a gente possa abrir ao invés de fechar. Claro. Pertence à humanidade, não um Exatamente. grupo. Fechar não vai, né? A gente pode até ser expulso, mas fechar não vai. Olha aqui. A gente pode fazer, Padinha, você vai me desculpar, mas dá licença. E aí vem outro, né? Mas eu acho Tá que bom, tá a bom. nossa tentativa de acertos e erros e de
contribuição, por outro lado, tem nos trazido Tem tantas, muita paz. tanta paz, tantas bênçãos, sabe? Tanta felicidade, alegria genuína. É Verdade. muito, constrói e é extremamente gratificante. Isso mesmo. Quando o pessoal pergunta para mim, e aí, Padinha, como é que você está? Eu falo menos do que eu gostaria e mais do que eu mereço. Porque a gente sempre quer mais, fala a verdade, a gente sempre quer mais. Mas se a gente for pensar o que a gente tem, olha, tem muito mais do que merece. Quando você falou que fez direito, o que veio na minha cabeça é a mais amada de todas as coisas, ao meu É a ver, é a justiça. justiça. Então, e eu fico vendo os advogados, dá até vergonha. Nem Olha, falo. eu adoro filme policial. Porque aí, Verônica. Law and Order. Hã? Law and Order. Para ver Aquele, os advogados. séries. Não, nem fala. Um dia Verônica falou assim: Padua, você gosta muito de séries essa de policial, né? Principalmente Bull, que é só julgamento, né? Tem uma série aí que chama Bull, né? Aí ela falou: mas por que você gosta? Eu falei: porque ali eu vejo o criminoso sendo criminalizado e punido. Só no filme. Porque quando a gente vê na realidade é tudo, né? Demora demais. A minha mãe, coitada, deixou 2 casas para 3 filhos. Eu abri mão da minha parte, não porque eu sou bonzinha, porque eu não quero briga. As minhas Sim. irmãs podiam querer brigar por causa das casas. Falei: olha, as 2 casas são iguais, deu uma para cada um, abri mão da minha parte. Ficou 8 anos nesse inventário. E só de Já resolveu? Mas já resolveu? O inventário? Resolveu, mas não resolveu do jeito que elas gostariam, entendeu? Sim. Porque uma queria a parte que a outra queria. Não, uma queria simplesmente estar tudo certinho de um lado, tudo certinho de outro. Só que um lado não está tudo certinho em documentos. E o outro lado estava documentado, com a documentação toda certinha. Então, resolveu uma parte. A outra tem que aplicar o uso capião, porque eles Exato. moram na casa há mais de 60 anos. Pronto, Tem prova de que moram lá e tal, tem um contrato de compra e venda que ninguém acha, mas enfim, eu só estou colocando essa questão Contrato pessoal. que não acha é fogo. Hã? Contrato que ninguém acha é de doer. Demais da conta. Aí, e um contratinho também novo, hein? Cá para nós, 60 e poucos anos. Aí, o fato é que os advogados ficaram 8 anos com esse negócio para dividir. E só comendo dinheiro, comendo Não, o dinheiro. José Luiz acabou fazendo curso de direito demais. porque é uma forma de nos defender. Pois Então, e ele nos defendeu, pesquisa, buscando jurisprudência, sentado na beira do computador, 12 horas por dia. Ele conseguiu uma jurisprudência pela primeira vez no Brasil. Nós conseguimos ganhar de uma associação de moradores. A primeira vez, você acredita? Mas porque Maravilha. os advogados querem que você faça acordo. Porque aí ele pega o dinheiro dele, a parte dele e se manda. Você sabe que você fala em advogado, agora aí na sua terra que você nasceu, passou uma notícia na televisão. A moça que foi jogada do 8º andar era advogada. O cara que jogou ela do 8º andar era advogado. O irmão que pesquisou. O irmão da moça era advogado. Você viu isso? É muito triste. Mas você chegou a ver essa notícia? Não soube, não. Foi hoje, ontem? Não. Isso já tem alguns anos. Já tem algum tempo. Eles reabriram porque eles reabriram o caso, que era tido como suicídio da moça. Isso, em Belo Horizonte aconteceu. Ela se jogou do 8º andar. Só que ela não se jogou. Foi o cara, o marido, que era advogado. Meu Deus do céu. Quem descobriu tudo era o irmão que era advogado. É incrível, é incrível. Olha, eu fico muito triste porque eu conheço, com todo o respeito que eu tenho ao direito, porque Bahá'u'lláh falou que é a mais amada de todas as coisas, né? Que é a justiça. Mas eu tenho, assim, sem brincadeira, rapidamente, umas 12 piadas de advogado. Cada uma é melhor do que a outra. Mas como o nosso objetivo aqui não é causar inimizade nenhum advogado, então, olha, eu peço a Deus que realmente eu só caia na mão de bons advogados, porque realmente é uma... É difícil.
Tá difícil. É uma tristeza, né? Mas então, voltando à questão que nós estávamos colocando, sobre a questão do pioneirismo, vocês lembram de essa história que vocês colocaram? Bom, primeiro essa questão de convidar amigos que não são barrais, principalmente, para que eles possam ingressar no conhecimento da fé, no âmbito da comunidade, já prestando serviço, né? Que é a melhor forma que tem de consolidar até alguém, é alguém prestar serviço, né? Mas vocês lembram, nesse caminhar de vocês, de 50 anos de história, algum episódio de que alguém que se tornou Bahá'í com vocês, que vocês não acreditavam que aquela pessoa ia aceitar a fé, ou coisas assim absurdas, porque tem histórias aqui que foram contadas e olha, só Deus é que não duvida. Não, o nosso caso é de quanto? 20 anos atrás? Não, menos. O quê? Nosso vizinho. Nós temos um vizinho, Luiz Carlos Belo. Ah, eu conheço o Belo, Pois grande o Belo. Luiz Carlos Belo, a gente estava, isso há 24, 23 anos atrás, olha só, na beira da piscina, Moniria Camila Felipe, que estava sempre o trio, né? E ele com as duas filhas dele. E a gente falou para ele da fé. Chegou num ponto que eu convidei também, há algum tempo, 3 casais de negros, porque o nosso. Mas uma você das também nossas- discrimina, né, Zuma? Você Lógico, discrimina só o lógico, povo. não tenha dúvida. Mas não E aí pode, tem que misturar. Sim, mas Nós acreditamos no especificamente radicalismo. 3 casais de negros e fiz um jantar aqui em casa e falei, olha, chamei vocês porque eu acho que é importante que vocês saibam da fé Bahá'í, que propõe isso, 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 e eu quero convidar vocês a conhecer. Bom, a pessoa que eu realmente achei que não ia se interessar era o Luiz Carlos Belo. Os outros dois. Eu acho que ele era ligado à Igreja O Católica. ele tinha Belo era ligado à coisas. Igreja Católica, mas os Então, outros 2 casais, que eu ainda continuo convidando, Um era mormon e o outro é evangélico. eu não sei até que ponto é evangélico, mas de qualquer maneira, a gente continua convidando agora mesmo, no meu almoço de 50 anos, eu os chamei, mas assim, a gente, pela forma de ser, eu jamais imaginei que o Belo fosse se interessar pela fé. E aí E- foi um processo. e aí- Começamos a ativar mais esse contato. Olha, Estamos aí, né? tá aí. Agora. E aí é interessante porque em 24 anos aqui no condomínio, só ele se declarou Bahá'í e a esposa. Então a gente está aqui Uma batalha. numa batalha. Tem muita gente que se interessa, mas que. Tem reuniões na casa dele uma vez, primeiro domingo do mês. Então tem um café da manhã e a gente leva os vizinhos todos e tal. Tá indo bem. Tá indo E o bem. que a gente tem feito é fazer jantar, almoço, galinhada, que é um prato fácil de fazer. Eu faço uma galinhada e chamo o povo. Estamos na espera que outros belos ocorram. Nós acabamos inclusive a Moniria também participou do contato, uma escritora da Rede Globo. Ah, sim. Ela chama Maria Adelaide Amaral. Maria Adelaide Amaral. Ela escreveu, acho que A Muralha. Ela escreveu dela, muitas novelas. E está fazendo mais coisas. E a gente agora já está fornecendo. Ela também mora aí no material. condomínio? Não, ela Não, mora em São Paulo. Mas ela já está com uns 80 anos. Mas está 82 muito anos. lúcida. Com uma lucidez, uma clareza. Esse tipo espetacular. de pessoa você pode convidar falando assim, olha, estou te convidando antes que seja tarde demais. Não, mas vamos fornecer muito material para ela, porque ela é uma Imaginou? Claro, Agora, Eu? nós fomos. Achei Não, e interessante. tem a sua amiga agora, a Miriam, que vai fazer um trabalho com A ela. Miriam Leitão nos entrevistou, não sei se você se lembra, Faz quantos há anos? uns 30 anos Isso, atrás, foi lá na coisa. quando, em 1988, no centenário da abolição da escravatura, ela nos fez contato para saber como é que era a família, como é que a gente... Porque nossos filhos estudavam no Colégio de Rio Branco, que tinha 700, 7 mil, Tinha 5 7 mil alunos, 5 alunos e tinha 5 negros. 5 negros, É. os meus 3 filhos, e o Jairzinho Rodrigues e a Luciana.
Os filhos do Jair Os Rodrigues. filhos de Jair Rodrigues. Então ela esteve lá em casa, saiu uma Ela estava reportagem na fazendo, Rede Globo, você deve ter ela assistido, você fazia assistiu? uma matéria para a Rede Globo sobre essa questão racial, das Não era um Globo possibilidades. Repórter, não, gente? Não, foi Jornal Nacional. Nacional, fechou o jornal. Então, a reportagem dela era mostrar que haviam possibilidades, que haviam caminhos, né, que eram difíceis e tal. E aí mostrou que a gente estava batalhando, não sei o quê. E daquele período para cá, ela acabou ficando em Amiga, contato, amiga dela, da dona Zuma. Então, agora, essa senhora, que é escritora, está escrevendo um texto para o filme sobre a não, Miriam não, Leitão. a Não é questão sobre é, ela? Ah, o não, do filho da Miriam fez um livro livro. sobre os pais dele que foram torturados durante o período da ditadura. É. E aí agora o Bruno Barreto e vai ser Ele vai ser o diretor O do diretor do filme. filme. Vai dirigir. e a Maria Adelaide Amaral vai fazer o roteiro. Então, o nosso sonho agora é conseguir que ela conheça melhor as coisas barrais e que, quem sabe, A gente né, pode surja alguma pincelar, coisa, uma pode falar. pincelada, Se de vocês forma que a gente conseguissem, se vocês conseguissem, de alguma maneira, pegar um pouco da biografia do Louis Gregory, Barrais Negros, e que teve no caso, aí todos os dois já faleceram, mas Zell e Robert Walker, que era um casal de brancos com negros, num período que nos Estados Unidos só de ficar perto já dava cadeia. Então tem muita coisa na fé que vocês Isso. podiam pesquisar e dar como Perfeito. material de pesquisa para eles. De repente eles se interessam, baixam um espírito lá neles e eles colocam alguma coisa mencionando a fé, né? Perfeito. Porque as Vamos fazer demais isso. religiões têm também essa mistura, mas é raro a gente ver um judeu negro, não é muito comum. No caso dos budistas, já também não é negro, mas também não é branco. Então, assim, mas no caso da fé, o que eu acho que eu sempre uso a questão da eliminação do preconceito, que a gente chama de raça, né? É o fato de ser um princípio que a gente tem que respeitar. Eu tenho que educar meus filhos dizendo para eles que preto e branco são só flores de cor diferente. Porque tem o livro, não lembro se foi a prescrição, não. Eu acho que é Renascimento da Civilização. Tem um capítulo dedicado à eliminação de preconceito que eu acho que é o David Hoffman, que é o autor. Ele fala uma coisa muito simples. Ele fala: olha, em poucos minutos eu provo que o negro e o branco são dois seres humanos iguais, criados por Deus. Tem dois corações, cada um tem um coração, sangue vermelho, tudo. E a Mas pessoa. a questão da supremacia da raça branca Agora, é um caso. agora o ouvinte com inteligência racional fala: é verdade, o preto e o branco são iguais. Mas a partir daí não é mais o racional, é o emocional que vai contar. É a educação que ele recebeu, entendeu? Só para ele ver a cor, ele foi educado que isso não presta, que isso é sujo, um monte de coisa. É inferior, né? Que ele acredita. Hã? Você vê que É a tido gente como negro perde. sendo inferior. Nós Pois perdemos e tudo isso. Então, perdemos quer algumas dizer, oportunidades. O Rolf fez uma compilação que chama Questão Mais Desafiadora. Magnífico, está magnífico, só sobre a questão racial. Dia 20 passou agora, e sim, no geral, eu não soube de nada que a comunidade Bahá'í tenha feito em relação ao dia 20. No que é próximo dia 20 de a novembro, a questão gente vai dos fazer. negros. Então, assim, está havendo um certo retrocesso, aqui em São Paulo, ao menos que eu tenho conhecimento. Em São Paulo, quando tinha, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher, nossa Senhora, a Assembleia fazia, pintava, bordava, não sei o que e tal, e aí tinha coisas na sede, não sei, dia de não sei o que, tinha não sei o que e tal. Agora, outra coisa, teve a Feira do Livro. Nossa, sempre esteve lá a editora Bahá'í, não sei o que e tal, tal. Quantas feiras do livro ocorreram Agora, sem a participação agora você vê da tudo editora? passar e você só escuta um discurso.
o livro. Você fez o livro? Livro Até 1, que livro você livro fez? 5, você fez o livro 222? Você fez o 10, então você sabe mais do que. Não, isso é importante também. Tudo isso que vocês falaram é importante. Fazer o livro 1, fazer o livro 200 e tal também é muito importante, porque esse é que vai capacitar a gente a servir. Mas sabe o Sim. que eu acho? Vocês acham que a gente não está em crise? Eu acho que a comunidade pode estar passando por crise, porque o Guardião tem inúmeras cartas que ele fala que nós crescemos através de crises e vitórias. Uhum. Exato. Então, eu falo isso aqui na nossa comunidade, falo isso durante as reuniões da Assembleia, nós estamos passando por crise. Nós já tivemos aqui na comunidade Barra de Mojimirim uma reunião devocional, que é oração de manhã, antes de um café da manhã e depois orações, e nós temos 2 casas que são a sede. Hoje elas são emendadas e parece que é uma coisa só. Mas nós tivemos festa 19 dias com as 2 sedes lotadas, lotadas. Uma tinha 60 e tantas pessoas, outra 80 e tantas. Que A gente, espetáculo. a gente sorteava, porque eu quero ficar onde Azul e Zé Luiz está. Eu quero ficar. Tu nem tem querer, não. A Assembleia Local tinha que sortear. Hoje, as festas 19 dias têm uma média de 15, 20 pessoas. Então, eu falo na Assembleia, eu falo durante as festas 19 dias, que nós temos que encarar que nós estamos passando por um processo de crise. Morreu muita gente aqui em Mojimirim, muita. Todos os pioneiros já foram. Eu só soube da Cici. Quem mais morreu? Olha, só soltando, Dona Fedos, Sou Abbas, Dona Munirê, Dona Choguier, todo mundo. Quer dizer, eu tenho, quando morre alguém, eu mando uma carta, uma mensagem por e-mail de pêsames, né? Eu tenho 42, só aqui da região. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu estou longe da sua região, meu filho. Graças a Deus. Então, 42, mas se qualquer coisa, o Zé Luiz vai receber, fica tranquilo. Aí eu mando para o Zé Luiz, sinto muito aí, nossa querida Zumba e tal. Aí, bom, então, eu acho que nós estamos passando por uma crise. Estamos. Não crise de identidade, mas crise de pessoas, crise de atividades. Você falou de trabalho, de dedicação. Isso, nós já tivemos número de pessoas que possam fazer isso, porque tem uma mensagem da Casa de Justiça que ela diz claramente: poucos não podem fazer tudo e todos não podem fazer a mesma coisa. Ninguém aguenta. Eu tenho vida para viver, eu tenho família para cuidar, eu tenho emprego para trabalhar, eu tenho coisa para estudar e eu tenho que atividade Bahá'í, que é a principal atividade da minha vida. Agora, eu tenho que mesclar tudo isso. Exato. Agora, se eu vou dedicar só à fé, como é que vai ser depois quando chegar os boletos aí, né? Então, eu acho que a gente está nesse período. E esse período é um período também fértil, porque faz com que a gente reflita sobre a nossa própria postura. Nós vamos ter que carregar um pouco mais de peso do que carregávamos quando tinha 150 pessoas numa reunião de oração. Na festa 19 dias também era o mesmo número. Agora são 15, 20. Quer dizer, você vai dividir o tronco para carregar, agora está bem pesado, porque é pouca gente para carregar. Mas então acho que se a gente encarar assim, nós já tivemos Feira do Livro aqui, mas maravilhosas. A Assembleia Local não tem nem na pauta, porque sabe que não vai ter gente. Olha só. A última Feira do Livro não ia ter, isso há uns 4 ou 5 anos atrás. Não ia ter porque não tinha gente. E aí foi no período que eu me aposentei. Aí eu falei, gente, olhe para um aposentado. Olha esta cara de aposentado feliz. Eu fico de manhã, de tarde, de noite. E aí pronto, depois aí tinha gente para ficar na barraca, de manhã, de tarde, de noite, a Assembleia aprovou. Nós tivemos uma Feira do Livro, mas eu consegui para que cada turno tivesse alguém comigo. Sim. Mas assim, é uma iniciativa individual, não é uma coisa institucional. Né? Que devia ser também, né? Mas tudo bem, a gente... Não, pois é, mas eu digo assim, essa crise também, até de Feira do Livro, e um monte de outras atividades que está acontecendo. Agora,
Quando eu falei com a Assembleia, olha para um aposentado, só eu sei. Ou eu compro o remédio ou eu pago o plano de saúde. Os dois não dá. Que coisa louca, No né? mesmo mês. Então é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente pode e fazer esses alertas que vocês estão Eu fazendo concordo com o nesse que a gente pode. episódio. Só que há uma Olha, eu coisa sou que uma eu... senhora de Peraí, deixa eu 74 anos, só um minutinho. Eu preciso de ir ali. Não, Zé, fica tranquila. Deixa o Zé Luiz falar. Eu tomei uma garrafa d'água. Zé Luiz. Sim, Zé Luiz, você ia falar? Não, eu concordo plenamente. Mas eu acho assim, eu tenho uma preocupação com essa ideia de instituição. Lógico, nós temos uma instituição maior que é a Casa de Justiça. E tem uma preocupação com essa coisa dos crentes individuais. Nós temos, e pelo fato de a gente se conhecer há muito tempo e tal, a gente tem uma coisa que a gente desenvolveu chamada irmandade. É o grande laço entre os barrais. Então eu vejo aqui, quando alguém não aparece uma vez, duas, três, ela fica, Dona Zuma fica doida o dia inteiro telefonando. O que que há, o que que há, o que que há? Então não é só sermos barrais, Sim. nós temos que ter este laço, sabe? Isso tem que ser criado. Criado como? Naquelas atividades que são atividades comunitárias. Bom, esse domingo, o que é que vamos? Não, não, vamos todo mundo lá para a sede. Vamos comer juntos lá. Vamos fazer para desenvolver essa irmandade, esse sentimento de preocupação um com o outro. Nós somos uma religião diferente. E nós temos que aceitar essa diferença e implantar essa diferença. Então, por exemplo, pô, você tinha 120, tem agora meia dúzia? Não, alguma coisa está acontecendo. Ah, tal, não, mas é uma crise? Não, crise não justifica. Vamos ver o que que há. Então, vamos ligar, vamos saber, vamos atrás e tal, porque o importante de ter o 120 é tentar ao menos manter o 120. E se a gente não fizer aí nem isso para manter o 120, nós vamos cair para 15. É. Né? Então, Muitas. eu acho, Padinha, que tem assim, umas coisas que me Pequena mudança de preocupam, posição. um pouco, essas coisas de instituição, de não sei. É porque aí o sujeito deixa muito para o outro. Ah, não sei o que, esse é um problema da Assembleia. Ah, não sei o que, esse é um problema de não sei quem. Entendeu? Então, assim, tem Verdade. que ficar claro que o problema maior dos barrais são dos barrais. Claro. E acabou. É, verdade. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que quem são as instituições? Somos nós. Quando alguém na a Assembleia toma uma decisão, depois de uma consulta, e fala assim, olha, então esse é o papel da Assembleia. Eu falei, olha, a Assembleia é um sexo dos anjos. É uma coisa, sabe, é uma fumaça. Porque quando eu sair daqui, eu sou Padinha, Verônica é Verônica, Rafael é Rafael, e vou citando o nome de todo mundo. E nós, cada um vai cuidar da sua vida. Agora, nós temos na ata um item da ata, uma coluna, que diz responsável. Nós temos que dizer quem é o responsável pela ação da decisão que a Assembleia tomou. E tem que ter um prazo para que essa ação seja tomada. Cumprida. E aí, uma vez cumprida ou não, naquela data, a Assembleia vai ter que perguntar. Né? Então, quer dizer, tudo tem jeito. Mas eu acho que o que é o maior dificultador e que a gente tem que garantir é a unidade da comunidade. Exatamente. Porque quando você falou uma coisa agora aí que a gente faz aqui de vez em quando, almoço comunitário. A Assembleia Local tem uma espécie de comitê, que são 3 pessoas, e elas determinam o cardápio e colocamos no grupo da comunidade que nós vamos comer frango com salada e arroz. Pronto. Macarronada. Oi? E vão passar. Macarronada. E macarronada. Quem vai poder levar a dia macarronada? Quem vai poder levar o frango? Quem vai o arroz? Quando tem lá, assim, 300 quilos de arroz, todo mundo quer levar arroz, né? Aí, quando tem com a quantidade de arroz pelo número de pessoas, aquele responsável fala: arroz já não precisa mais. E aí, pronto, aparecem aquelas pessoas. Mas só aparecem aquelas pessoas
que vai sentir prazer estar junto com as outras. Então, a questão toda é unidade, não é o que vai comer e nem a Exatamente. atividade. É o prazer de estar junto. Esse prazer de estar junto é que determina se eu vou ou não no almoço. Não é o caso do Prazer almoço é uma de coisa 50 anos que eu desenvolvida. falei, puxa vida, Verônica, hoje que eu ia tirar a barriga da miséria, o senhor convidou para um almoço lá em Campinas. Persa, almoço persa feito pela Chide. Almoço persa eu tenho um pé atrás, porque dependendo do que é persa, eu também sou mais chegado num feijão tropeiro, entendeu? Ah, mas olha, o Não, kebab tudo bem, tudo estava bem. espetacular. O Que nosso os amigo persas Farid, não, que os persas não ouçam essa parte. Farid foi espetacular. Não, tem uma comida persa que os persas falou nessa comida, o cara sai do Irã para vir comer. Como é que chama? Parece uma sopa. Esqueci o nome, parece uma sopa, parece que tem couve e tal. Que negócio é um troço esquisito. Os persas adoram. Ah, vai ter! Então, Não, a gente fez arroz de joias. Aquele que você ouviu falar, lembra do arroz de joias? não, eu, se for tiver joia de verdade, eu fico com elas e o arroz eu te dou, sem problema. Então foi arroz de joias da Chide e o Não, o Chile kebab, cozinha muito bem. kabob. O kabob do. Mas isso que você falou do o prazer é uma coisa que se Eu acho que é desenvolve. kebab. Eu acho que é kebab. Não é uma Kebab é coisa aquela verde, carninha. parece que é sopa do Hulk. Não, é uma carne feita, é um churrasco. Ah, não, Feito esse kebab é churrasco. É. Não, eu tenho um pezinho atrás. Todo cozinheiro. Kabob. Eu esqueci o nome do. Delicioso. Comi com prazer. É, Mas kebab é uma beleza. esse prazer é uma coisa que tem que ser desenvolvida. E pode, inclusive, até ser uma coisa planejada. Não tem problema. Mas isso se desenvolve. Afeto Exatamente. se desenvolve. Isso mesmo. Então, tem que haver essa necessidade, essa coisa da saudade. Nossa, faz tempo que eu não vejo fulano, meu Deus, assim, tem que ter. É, Mas isso é um planejamento da comunidade. As pessoas têm que sentar e começar a pensar e colocar em prática. Você sabe exato. que durante 12 anos eu estive na comunidade de Brasília, lá, visitando o Luiz Felipe, e vi o Irade e uma outra Bahá'í que fizeram um material para meditação mas assim, são Programa de temas, é um meditação. programa de meditação que são temas em que se busca textos das grandes religiões e da fé Bahá'í, e que depois que se fala sobre esse texto específico, é realizada uma reunião um momento de De meditação meditação mesmo. orientada, acompanhada. Vou te mandar, porque sempre as pessoas se encantam. Eu já A mandei para muitas frequência é pessoas. grande. Há sempre uma frequência interessante e as pessoas se sentem atraídas pelo sagrado, né? E sente mais E mais acolhidas. acolhidas aí. Depois disso, eu sempre fazia uma sopa. Vou voltar a fazer agora, porque nos últimos, acho que com a pandemia a coisa teve feia, né? A É, gente se, é, se protegeu, não tivemos Covid, não tivemos nenhuma doença, mas a gente se recolheu bastante. Mas nós vou te mandar também. esse material, que eu acho que convidar as pessoas para um momento de contato com o sagrado é muito, ainda mais quando você já tem o programa todo pronto. Sim, É claro. só. Manda sim, manda mesmo. E aí, a primeira vez que você for Espero fazer, que me você tenha chama que eu vou. lembrança aí do que você vai mandar, hein? Porque a gente já prometeu umas 17 coisas. Não, não, não. O que que eu prometi? Eu prometi do bambu, que é espetacular. E esse, mas Muito bem, foi eu só vou um teste, esquecer. foi só um teste. É isso mesmo, só esses Exatamente. dois. Tá E eu certo, estou te gente? esperando aqui também. Uma coisa que o pessoal sempre pergunta, e a gente sempre passa essa pergunta para os convidados, é o que Uhum. faz com que alguém tenha vontade de sair como pioneiro. Eu sei que tem muitos anos que isso aconteceu com vocês, mas lembrança afetiva a gente não esquece, né? Mas sair como um pioneiro, de repente você nem precisa sair, é só você fazer uma coisa onde você está, né? Então, Isso. Então fala sobre isso. desenvolver, Isso mesmo. Às vezes você sair pode ser como pioneiro pioneiro. na sua vizinhança, né? Sim, sim. Exatamente. É o que a Exatamente. gente está tentando, que a gente está numa casa muito grande que a gente construiu para 5 pessoas.
E hoje somos só dois. E aí a gente precisa ir para um local menor, que dê menos trabalho, que tenha menos custo, porque o custo para você cuidar de uma casa com 340 metros quadrados, um jardim de quase 1.000 metros, é muita coisa. E aí a gente fala, poxa, mas a gente deixa na mão de Barral lá? Fala, moço, decida aí o que que vai ser feito. Mas a gente está com um É. plano de, antes da gente ir embora, de conseguir nesse espaço, que tem mais de 800 casas, Se uma aumentamos a comunidade, comunidade. aumentar a comunidade, fazer uma É, comunidade, fazer É. uma assembleia. é. Eu acho Mas que. Sim, Zé. não, o que eu sinto é o seguinte: às vezes há uma racionalidade que serve como freio. Então, nos Sete Vales, aquele que ama ver a sua amada do outro lado do rio fica pensando, pô, se tivesse uma ponte, eu estava lá, como é que eu vou fazer? Deixa eu olhar por aqui e tal. Mas o apaixonado já está no meio do rio dando braçada, o cara não sabe nada de nadar, mas já está lá. Eu acho que essa coisa da paixão é o grande sentimento que a religião desperta. A história da religião é a história da paixão. Se não haveria os santos que teriam dado a vida, nada, é essa coisa da paixão. A Madre Teresa não estava preocupada em ficar doente, ela tinha paixão por aquilo, ia lá. Então acho que isso tem a ver com os crentes. Nós estivemos num lugar, qual foi? Ilhas Maurícias, e o cara disse: quem veio ensinar aqui, quem abriu aqui, foi o Sr. Rupert Dunbar. Eu falei, o quê? Sr. Rupert? O Sr. Rupert era membro da Casa de Justiça. Lembra o Sr. Olinga? Podia ficar quieto lá. Ele saía mundo afora. Paixão, É. vontade de Você ver, pode até ir, mas de você pode, no fazer, seu lugar também, movimentar mas a área. tem que fazer crescer essa paixão. É. Mesmo no seu lugar, tem que ter paixão. Exatamente. Sim. É. Verdade, verdade. Realmente é essa paixão é que move as coisas, né? Mas eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aí é um grande desafio, porque é uma classe média alta, e essa classe média alta, eles não têm muito interesse em mudança, está tudo bem para eles. Você imagina, vamos imaginar que vocês não são barrais. Olha o casebre que vocês estão morando, olha o quintalzinho de estender roupa que vocês têm. Vocês vão querer As mudar isso? orquídeas, Hã? as minhas As orquídeas. orquidiazinhas, as mini rosas. Quer mudar, não quer mudar. Muitos querem, e esses que querem mudar é que a gente tem que descobrir, porque são eles que vão ajudar a fazer a diferença. Como vocês. Vocês querem fazer a diferença. Então, eu acho que tudo isso que vocês falaram agora, sobre esse pioneirismo, esse ímpeto, essa paixão, esse amor, é isso que vai contar. E que se eu olho para o meu quarteirão e eu imagino, nossa, só eu aqui, só minha família aqui que abraçou os ensinamentos da fé. Só nós é que estamos tentando ser barrais. E os demais sabem que somos, mas não são, não se interessam em viver a vida Bahá'í. Então, o que eu preciso de fazer para que eles surja o interesse no coração deles? Então, esse é um grande desafio. É um grande Então, desafio. esse é o desafio que todos nós vivemos, né? Você sabe que tem um texto de Shoghi Effendi que ele fala o seguinte: se você está arando uma terra e você permanece firme, olhando firme, reto naquele, o seu arado vai ser reto. E se você começar a olhar para os lados, para os vizinhos, vai ser uma desgraceira só. É, Então, verdade. paixão, a fé é isso. Tenha a sua convicção, vai. Ah, mas o outro não está fazendo. O outro, ele tem que entender que é problema dele. Eu não posso entrar lá nele para resolver o problema dele. Exato. Vai e faça. Você sabe que eu me lembrei de uma coisa. Nós tínhamos um amigo aqui em São Paulo, daqui a pouco eu lembro o nome dele. E a gente falou da fé, chegou assim, ficar até 3 horas da manhã contando as coisas e relembrando fatos. Ele também não consegue lembrar. Aí, depois de 10 anos, eu falei: escuta,
Você vive convidando gente para vir à nossa casa saber da fé. Você vive ensinando a fé, mas você nunca se declarou. Ele falou: calma, Zulma. Cada pessoa tem um tempo. Hoje ele mora no Rio de Janeiro, é um pastor de uma igreja evangélica, e a gente está esperando o tempo dele. Como é que ele se chama? Olha, mas A gente troca eventualmente alguma mensagem por WhatsApp, mas eu achei muito interessante. É que cada um realmente tem seu tempo, mas a gente não custa a gente dar uma aceleradinha, né? Dá uma aceleradinha e deixa, porque Azuma, calma. Ele ensinando a fé para os outros. Cada um tem seu tempo. Não chegou meu tempo ainda. Tá bom, meu filho. Estamos esperando. Lembrou o nome você dele? sabe de uma coisa que aconteceu comigo no interior do Amazonas, esse negócio de dar um tempo, o que eu acho também é que a gente desperta a religiosidade do coração do outro. O cara está quietinho, nós estávamos numa vila, a vila com a igreja toda arrebentada, não tinha mais telhado, o padre já não ia lá mais. Eu e Gabriel, Pegou os pontos. a gente viajava com uma bateria de carro para ligar o projetor de slide, porque naquela vila também não tinha luz elétrica. E aí a gente passava, tinha mais ou menos umas 50 ou 60 casas, e aí, claro, sucesso total os slides, aqueles slide verde, né? E aí ia a vila inteira assistir. Nossa, adoraram. Naquela época a gente dava mensagem, perguntava o que achava e depois perguntava se gostou, se quer ser Bahá'í, né? Nossa época era assim, né? Aí, sei lá, uns 20 se tornaram Bahá'ís. Naquela noite elegemos até a Assembleia Local. meu Deus E do céu. ficamos 2 dias ou 3 lá, depois fomos embora. Um ano quase depois nós voltamos. Quando nós voltamos, a igreja estava reformada. O padre ia quinzenalmente a Laço. Eles buscavam o padre em Tefé, que era a cidade maior, mais próxima. Buscava o padre a Laço, porque falava, teve 2 meninos, que éramos nós, 2 meninos aqui, falaram de Deus de um jeito que a gente nunca ouviu, e nós gostamos tanto que o senhor não pode deixar de vir aqui, porque eles falaram que só vinha daqui um ano. Nós chegamos lá, a vila inteira era católica. Não tinha mais assembleia, não tinha nada. Então você vê, o que a gente fez? A gente ressuscitou aquele povo para Exatamente. Deus. Maravilha! Então a gente não sabe. Esse cara aí, de repente, um outro jovem, Edson, Edson, meu, Seu lembrou. HD. Um meu outro, HD. José Luiz é meu HD. um outro jovem, também assim meio desgarrado, nós falamos da fé para ele, isso numa outra cidade. E aí ele gostou da fé e falou: olha, realmente eu vou pesquisar mais a respeito. Aí um outro amigo dele falou: "Ó, toma cuidado com esse cara, hein? Ele é traficante, viciado em cocaína e alcoólatra." Falei: pronto, arrumamos um barraio alto nível, né? Aí, tudo bem, nós continuamos sendo a fé, mas o cara não apareceu mais em reunião. O rapaz foi embora. Algum tempo depois, não lembro, 7 meses, 8 meses depois, nós encontramos o cara numa igreja com a Bíblia debaixo do braço. Olha só. Não se tornou pastor, ele se tornou evangélico. E aí ele falou com o pastor: olha, eu conheci aqueles 2 rapazes ali. Era eu e um outro jovem da cidade de Anouri. Foi aqueles jovens lá que falaram de Deus para mim. Aí o pastor nos chamou e conversamos um pouco, né? Ele nos agradeceu porque nós salvamos a vida daquele jovem. Porque aquele jovem veio depois na igreja e hoje ele está salvo. Hoje ele não bebe, ele não usa droga. Não Pronto, trafica. acabou, está no colo de Deus. Exatamente. Então a gente não Exatamente. sabe, viu, Zuma? Sossega que esse pastor aí, de repente, está em Edson, boas pastor mãos. Edson. Pastor Edson está em boas mãos. Exatamente. Gente, nesse nosso Uma Graça de podcast, nós não apresentamos os convidados, mas também não despedimos deles. São eles que se despedem. Então, olha, da nossa parte, um beijo enorme para vocês.
Mais uma vez, muito obrigado por esse episódio maravilhoso, de um pouquinhozinho só da vida de vocês, mas que eu tenho certeza que vai ajudar muito aqueles que vão nos ver e nos ouvir com as histórias de vocês. E obrigado pelo aceite, e eu espero que vocês continuem nesse trilhar e ensinando cada vez mais. Então, as despedidas finais são de vocês. Muito obrigado. Olha, para começar, parabéns pela iniciativa. É uma forma muito gostosa. A gente não mora tão distante, eu não estou a 1 hora de distância de você e a gente não se vê há anos, né? Mas foi muito bom ver você aí, de longe, sentadinho no seu escritório, na sua biblioteca, levando os amigos de tão longa data, porque nós nos conhecemos há. Se eu fiz 50 anos de comunidade Bahá'í, nós estamos juntos na mesma. Esse período, Nesse período. Então, parabéns pelo trabalho lindo. Adorei. Estamos aí. Mas sem vocês não teria esse trabalho, cá para nós, né? Saudades de você e da Exatamente. Verônica. Não, foi muito Obrigado. bom realmente rever o amigo de tantos anos e fazer essa viagem no tempo, que é o que a vida nos dá, a possibilidade de ter saudade, de ter lembranças. Isso é muito bom. Muito obrigado. Muito Beijo para todos. Beijão para vocês também. Muito obrigado. Delícia de podcast. Uma graça, porque é uma graça que a gente conta coisas engraçadas, e é uma graça porque é uma misericórdia de Deus, né? Sim, é uma graça. É. Beijo. Tchau, gente. Até Tchau, mais. tchau.